Ô, professor, vem cá, por favor. Eu tenho um filho aqui na escola e ontem eu dei para ele um presente assim assado e ele me disse que essa camisa nunca foi inglesa e que ela é egípcia e que ela é o suor que está sendo roubado, né, pelos ingleses. O senhor disse isso a ele? Sim, senhor. Então me explica como é. É verdade. Aí explicou, né? Meu pai chorou. Ele não me disse que ele chorou, o professor, depois que ele me falou, teu pai chorou aqui. E me abraçou, né? O professor me abraçou na frente da classe e disse que sejam assim que nem o Habib. Aquilo que eu falo para vocês, levam para as suas famílias. É aí que vem essa cultura, exatamente. Da subversão cultural, política. Então, a minha vida começou, então, numa cidade ocupada militarmente. Cresci vendo grupos de resistência chamados Fidaiyin, né? Fidai é aquele que se sacrifica por uma causa, né? Então, o seu professor tinha a ver com isso? Os professores todos tinham a ver com isso, principalmente os professores de história, né? História e geografia, esses eram os mais chegados aos alunos e os mais queridos pelos alunos, porque matérias que têm a ver com a realidade que nós vivemos não tinha a chatice para muitos alunos, tipo matemática, cálculos, coisas assim, que as crianças não gostavam, mas enfim. Então, eu nasci vendo a resistência contra a ocupação. Aí começamos a participar desses movimentos desde a infância. E quando foi que você cometeu a sua primeira poesia? A minha primeira poesia começou exatamente, eu tinha 13 a 14 anos, lá na cidade de Porto Saído, né? E essa poesia, ela misturava dois sentimentos, porque lá era comum o amor de um lado só e medo de confessar o seu amor para a pessoa quem que você amava. Então ficava quieto, né, e expressando o seu amor através de escritas, mas não tinha coragem de ir lá e falar, olha, eu, né, preferia ficar sem ter uma resposta positiva, né, melhor do que ter uma resposta negativa. Exatamente. E associava a primeira poesia, né, entre a paixão e o quadro que o país passa. Eu não sei o que vai ser, né, no meu amanhã, mas no meu hoje eu sei que eu te amo. Como é que era o nome dela? A Salsan. 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 Por incrível que pareça, passa o tempo, é o nome da minha mulher com quem sou casado hoje. Não tinha nada a ver com aquela menina garotinha, né? Aparentemente. Né, de 13 anos, numa outra cidade, numa outra realidade, numa outra fase da minha vida. Mas o destino sabe o que fazer, né? Então, e a Salsan original, você voltou a encontrar alguma vez? Nunca. 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 Ela continua aquela menina de 13 anos? Exatamente. E continua a minha imagem até hoje, como se fosse ontem, né? E essa é a beleza da adolescência e a pureza da adolescência. Mas o que me interessava na época era isso, né? Agora, você escrevia, fazia poesia e publicava? Nada, publicava. Na gaveta? Só lia para os amigos meus. Os amigos liam, né? Então, o que me interessou nessa primeira poesia, que eu, pela primeira vez, eu misturei duas coisas, ou não separei, não consegui separar duas coisas, né? O eu, né, da conjuntura que o país passa. Então, eu vivia uma realidade onde eu não sabia se amanhã eu vou estar vivo ou não, porque garotos da minha idade morriam pela ocupação britânica, inclusive, né? E eu escrevi isso, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas hoje eu sei que eu te amo. Então, E você não entregou essa poesia? Não publicou e nem entregou para a Salsa? Não. Ela até hoje não sabe? Não. Como também isso aconteceu quando eu fazia a faculdade. Eu fiquei 4 anos amando uma colega minha de turma. Em segredo? Em segredo. Subversivamente. Uma amiga em comum de nós dois, ela que sabia. Ela conversava com ela e conversava comigo, né? Eu fazia essa intermediação, mas sabia que eu não tinha coragem de expressar o meu amor. Eu era muito medroso, né? No último ano da formatura,
ela resolveu, não, vocês vão ter que sentar para conversar, porque o último ano, meu. Falei, tá bom. Aí tá bom. Então combinei com ela, o último dia da prova do último ano, eu vou esperar ela e a gente conversa. E eu fiquei em cima num andar relativamente alto, na frente de uma piscina, e lá tinha um pátio enorme, e lá no fundo era a sala onde ela estava fazendo a prova. Combinado, eu esperava ela naquele lugar. E ela viria por esse ela cenário. Pequenininha, lá longe. E o coração... Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, à medida que ela chegava perto. Subia a escadinha, quando ela, no meio da escada, eu fugi da outra escada e corri. Não fiquei. Fugi, de fato. Fugi. Um ano depois, ela me visita como professora universitária no meu laboratório na Alexandria. Já casada e tudo? Não. Pelo menos isso. Exatamente. Ela me visitou. Posso entrar? Foi surpresa. Eu falei, claro, entra. Pedi o café e tal. Tomamos o café. Boca seca. Já éramos, vamos dizer, profissionais. Sim, já podia conversar de outras coisas. Exato. Ela disse... Porque nós conversávamos antes sobre muita coisa, menos o caso. Né? Então, o primeiro contato com ela, para eu expressar a minha paixão por ela, pedi para ela o caderno de desenho de botânica, por exemplo, que a gente, nas aulas práticas, desenhava as plantas. Né? Porque eu esqueci a aula passada, eu não vi, tá? Por favor, posso entrar? Claro, ela me prestou o caderno dela. Eu peguei o caderno, desenhei todas as plantas que tínhamos estudado antes, uma obra de arte, e devolvi para ela. Passada ali. Foi a partir daí. Que ela viu que você era um caprichoso. Isso. Então a gente conversava de muita coisa, menos o caso. Então, ela sentou ao meu lado e falou, posso fazer uma pergunta? Eu sei qual é a pergunta. Você sabe? Então pode responder? Eu falei, posso. Você ia perguntar para mim por que eu fugi. Claro, ótimo. Olha, eu vou falar agora abertamente. Durante 4 anos te amei. Mas eu desenhei na minha cabeça, no meu coração, a pessoa que eu amava. Nunca imaginei você como mulher comigo na cama, por exemplo. Assim, certo? Vai lá. É. E ela molhadinha. Nunca consegui imaginar você numa relação, comendo junto, brigando, discutindo. Não. Você sempre para mim foi um anjo no céu, nas nuvens. A sua voz era o melhor violino que eu podia ouvir na minha vida. Acabou. Isso você fala. Se você falou para ela ali. E ela? No entanto, isso tudo era uma obra que eu criei dentro de mim. O dia que eu confesso para você o meu amor e resolvemos nos casar, esse amor morre. Porque não tem nada a ver com a realidade do nosso dia a dia, do que você é, do que eu sou. Você é um maluco. Foi. Você falou isso ainda para Falei. E ela? Falei. O que significa isso? Significa que nós não podemos nunca nos casar. Eu não quero matar essa paixão que eu tenho por você, que é uma paixão que não tem nada a ver em relação a você. Foi uma coisa que eu criei dentro de mim, porque durante 4 anos não tive a coragem de expressar o meu amor. Se tivesse essa coragem no início, nós íamos construir esse amor junto. Não aconteceu. Eu não quero foi cruel 2 vezes com ela. Eu não quero destruir. E você acha que essa amiga, durante os 4 anos, não contou para ela? Provavelmente contou, mas nós nunca chegamos a ter uma relação de 2 jovens que podem construir uma parceria que leva ao casamento. Não. Por ela, logo direto, o casamento não tinha, não. Porque aqui no Brasil é mão na mão, mão na coisa, coisa na coisa. Assim. Lá é diferente. Lá é diferente. Realmente, pelo menos na época era muito diferente. Agora não sei como é. Mohamed, Raquel, Matheus Grimbali, Camila, Demetrio Martilha, Germano, o Lucena, cineasta, documentarista, professor de comunicação. Prazer. A hora que você quiser. Não, eu converso de vocês. Mas nós estamos aqui falando, nós estamos aqui descobrindo o fundamento do Mohamed Habib. Mas na verdade você saiu e ele continuou com o finalzinho da história, que era o grande fechamento de uma ótima abertura. Você onde ele falava.
Ele vai... Conta o finalzinho de novo. Não, ele que vai contar. Não, resumindo, uma paixão platônica, foi né? Assumiu uma paixão platônica durante 4 anos, que depois encontrou a pessoa e na frente dela dissecou essa paixão e, respectivamente, a pessoa, né? Que ficou durante os arrasada. 4 anos da faculdade, amor, Uma só de sinceridade, olhar. um amor que... Quantos anos? 4 anos. 4 anos Aqui no mais... Brasil? Não, lá. lá. Mais a distância depois do trabalho, né? Então, Exatamente. abriu o coração numa clareza platônica gigante e destruiu a pessoa. Mas, enfim, não deixou de ser poeta Mas, ô em nenhum Renato, momento. e aí? Você Então, falou, e ela? Não, ela aceitou, disse, de fato, nós não vivemos juntos, não convivemos juntos. E a recíproca E não que- era verdadeira? E era verdadeira, porque ela óbvio que também, era. ela criava um Habib na cabeça dela, que com certeza não tem nada a ver com a nossa realidade. Então nós preferimos ficar com essa paixão, com a certeza que nunca vai morrer. E um relacionamento a 3, botando amiga no meio, não rolaria? Não ajudou, na verdade não ajudou porque eu era muito medroso, muito medroso. Eu só adquiri a coragem bem depois, né? E foi uma coragem assim por acaso também, né? Porque era amiga minha, né? Era mais amizade, irmã de um amigo meu, né? Então, com essa amizade acabou facilitando, vamos dizer, esse convívio, né? Acabou facilitando. Aí sim, né? Nós nos conhecemos muito bem, sem ter uma paixão, né? Então, era amizade com conhecimento real, aí nós resolvemos nos casar. E por isso provavelmente durou até hoje, né? De 66 até hoje, dá quantos E a anos? sua mulher sabe dessa deusa? Sabe. Só porque a gente conta, né? Não tem... Não tem como Tem esconder uma uma tem pena coisa dos dessa. ciúmes que a sua mulher pode ter tido de você ao longo desse... Como ela Inalcançável. amiga, como era muito amiga minha, né? Então a gente contava pela amizade, durante a amizade. E como amiga não havia ciúme. Então quando nós resolvemos nos casar, o prédio já estava construído já. Entendi. Então não tinha mais aquele impacto negativo. Já Né? era um sapato folgado, né? Exatamente, Uma já estava. galocha, Exatamente. Mas enfim, eu não quero falar, eu Mas quero agora, ouvir. tem um A ambiente, questão a questão- subversiva. tem um ambiente cultural, quer dizer, você ainda não falou a respeito disso. Quer dizer, você me disse que nesses 8 anos de universidade iam acontecendo essas coisas todas, estavam se formando. Exato. E o problema, desde lá daquela época, nas organizações que você participava, a preocupação não só com a política, mas a política e a política cultural e artística. Exato. Essa coisa que a gente vê hoje, inclusive, presente, a força disso, como é que se dava, como é que era essa ideia de vocês na universidade? Quando nós conseguirmos, na época, separar entre em que nós devemos admirar o governante e em que nós devemos criticá-lo, a partir daí nós começamos a aprender e dirigir o nosso movimento na época, que não era um movimento declarado, não era um movimento reconhecido, não era movimento permitido, mas era tudo no underground, assim, né? Que nem esse amor. A saber, Exatamente, e indireto. Especificamente, esse movimento é o quê? Então, o movimento estudantil, o movimento juvenil, dentro das universidades, principalmente, mas como pano de fundo, nas nossas famílias, por exemplo, as famílias do Canal de Suez, né, as 4 cidades do Canal de Suez, a região do Canal de Suez sempre foi a região mais intelectualizada, mais politizada, mais sensível, devido à história do Canal de Suez, desde 1750, aquele vive num inferno, aquela região lá, né? O interesse do Ocidente pelo Canal de Suez é um negócio maluco, porque são 3, 4 horas, né, numa viagem marítima no canal, de navio, para compensar várias semanas para viajar ao redor do continente africano, para conectar o Ocidente com o Oriente, né? Então o Canal de Suez sempre foi a menina dos olhos do Ocidente. Muito bem. Então, isso colocou as 4 cidades do Canal de Suez sempre numa situação de sofrimento devido às invasões, ocupações militares, coisas assim. Todos os movimentos de resistência à ocupação nasceram no Canal de Suez. Muito bem, então,
quando nós, na fase jovens, e numa opressão que não permite nenhum movimento organizado, começam os movimentos estudantis, e com apoio de professores jovens, a fazer da arte, da cultura, da piada, da comédia, né, instrumentos de militância para conscientização. Na época, esses ditadores fazem o que o Gaddafi fez hoje na Líbia, destruindo a Líbia, inclusive, destruindo as instituições. Então era comum que a polícia, por exemplo, tentasse atacar as universidades e quebrar as universidades para pegar gente de dentro. Então o que a gente fazia? Nós éramos os protetores dos vidros da universidade, dos laboratórios, das portas, das janelas. Então quando tinha um movimento, os alunos todos cercavam cada faculdade, né, e a polícia, para entrar, tem que passar por cima da gente. Então havia uma paixão e uma preocupação muito grande com as instituições públicas. E por isso, se você percebe, mesmo no movimento do Egito, até hoje, não houve nenhuma agressão contra nenhuma instituição pública. A agressão contra o museu foram dos malandros que o próprio ditador soltou na rua. Para você ter uma ideia, né? E a defesa dos museus foi feita pela população. Houve a queima de um prédio da comunicação, do Ministério da Comunicação. Houve essa queima, mas cá entre nós também não foi pelo movimento. Foi pelos malandros para caracterizar, está vendo, estão queimando, estão agredindo, estão fazendo isso. Então, inclusive o fato que falam de soltar presos para tumultuar, aquele episódio do pessoal dos camelos agredindo o pessoal. Em defesa de um depoimento absolutamente original. Isso tudo que nós estamos falando está nos jornais, a questão da gente se informar, chegaremos a ele. Mas essa, vamos dizer, essa história pregressa, que tem gente que pensa, agora começou porque o Twitter, que a juventude, o preço do alimento, não sei mais o que, e houve essa revolução e tudo lá. E eu estou ver que isto tem uma raiz funda, esse pós-ter fincado do lado grosso. Quer dizer, o Maged, que a gente já ouviu sobre as atualidades, quer dizer, tem uma outra coisa, porque tem vamos dizer, desde que veio o 25 de janeiro, o Mohamed Habib, felizmente, os meios de comunicação, Globo News, etc., o elegeram como o sujeito que era capaz de fazer a tradução de que o Egito não era o Irã. E ele se valeu disso e foi dando a explicação, e calmamente, foi uma referência, você praticamente foi o principal entrevistado, né? Acho que foi a fonte. Agora, esse Mohamed Habib, o que é o Instituto de Cultura Árabe, o que tem sido o seu trabalho na universidade aqui, por que ele veio parar no Brasil? Tá certo? O que acontecia lá, esta parte é desconhecida de nós todos, e eu estou convencido, pelo que eu já sei, eu estou, na verdade, fingindo aqui que não sei, né? Fazendo pergunta, para que ele fale, para que não só nós, mas pensar sempre que nós estamos aqui em nome dos nossos ouvintes, em nome dos nossos estudantes, atuar como o porta-voz. Vamos sempre fazer perguntas para puxar, e eu queria propor, antes da gente chegar na atualidade... discrepância, no caso, mas houve um prédio das comunicações queimado, e ao mesmo tempo você está dizendo, não, nós cercávamos a faculdade, e esse patrimônio que era nosso, então não poderia ser invadido pela polícia. Então tem uma diferença, isso é que veio muito à tona, porque existe uma diferença da faculdade como uma propriedade dos próprios estudantes e do povo, intelectualizado, ativista e assim por diante. Exatamente. Né? Diferente do que a mídia, de certa forma, nos fez crer, ou a Contra-Revolução agora, nos fez crer. É verdade. E automaticamente começa a aparecer na faculdade e nos protetores e na proteção desse patrimônio, também o patrimônio de uma ideia. Exatamente isso. Há aliás, isso me coloca numa situação extremamente constrangedora aqui no Brasil, né? Eu estou de pró-reitor já faz 6 anos, né? Fui diretor de faculdade por 2 mandatos eleitos, né? 4, e depois, em outra época, outros 4 anos. Fui coordenador de relações internacionais, enfim, dirigi e ainda exerço, ocupo postos de direção na universidade. É uma universidade pública. E visto e tratado do jeito que eu sou progressista, do campo de esquerda, tal, e tenho a minha militância, tal. Mas de vez em quando
eu entro em choque com o próprio movimento estudantil, né, da minha universidade, por exemplo. Em que momentos isso que eu entro em choque? E eles não conseguem me entender e eu não consigo convencer eles. Quando o movimento estudantil, né, parte em certos momentos para a agressão contra o patrimônio público da universidade, por exemplo. Aí quebram o prédio da reitoria, entram, destruem coisas assim, né? Isso me choca muito. Me choca tanto que eu não consigo me controlar nesse momento, né? Aí depois sento para conversar com eles, para dizer, olha aí, você não pode fazer isso, né? Vocês têm que ser os primeiros a defender o patrimônio, e não os primeiros a quebrar esse patrimônio. Por quê? Porque eu exatamente cresci, né, protegendo o patrimônio contra a polícia opressora do regime de ditadura. Então, quando eu estou vivendo agora num país que está construindo fortemente a sua democracia, não estou dizendo que nós alcançamos já, né, a nossa plena democracia, porque a plena democracia, dentro do modelo atual, né, não tem como chegar lá, né? Mas estamos construindo a nossa democracia. Nesse processo, nós já temos certos espaços conquistados já, né? Eu não devo aceitar, em nenhuma hipótese, que algum patrimônio público, por menor que seja, mesmo um pedaço de vidro de 20 centímetros por 20 centímetros, seja quebrado, né? Porque a minha juventude, eu cresci como militante fazendo exatamente o contrário. Eu falava para a polícia, passe por cima de mim antes de quebrar um vidro dentro da universidade. Você tem que me matar antes, né? Então é uma situação cultural distinta, uma história distinta, e isso até acaba me colocando numa situação até antagônica quando eu centro com, professor, semana passada você nos apoiou nisso, naquilo. Claro, eu apoio todo o movimento estudantil na sua luta. Agora, quando se trata de patrimônio público, isso eu não posso apoiar nunca, né? E por isso eu tinha que atuar sempre para isentar os alunos, né, de serem processados, coisas assim. Eu sou o grande defensor deles nesse sentido, mas eu sempre critico eles por agredir, por exemplo, patrimônio público. Isso é um exemplo nítido da diferença de movimentos estudantis, né, em algumas regiões do mundo, né? Lá é muito diferente daqui. E isso explica por que o levante popular no Egito teve essa fisionomia aparentemente pacífica e a agressão partiu do lado do ditador, inclusive. Posso só fazer uma observação agora? Quarta agora teve a palestra lá na FEFELESH do Maged. E uma coisa que eu fiquei besta foi porque assim, parece que os funcionários terceirizados da USP não estão fazendo a limpeza, enfim. Então o prédio de história você anda pisando em lixo, assim. Aí o pessoal se reúne em 30 para falar no megafone, tipo, num cantinho, em vez de se juntar aí limpando. Eles não quiseram limpar para não invalidar o protesto. Eles até discutiram isso. Eu estudo lá agora. E eles não quiseram limpar porque foi a forma que os grevistas tinham para se expressar. Então, se eles limpassem, o argumento de reclamação deles não ia ser válido. Porque, se tá tudo limpo, ninguém precisa parar e ninguém vai prestar atenção nas pessoas que estão fazendo a greve. Por isso que eles, em vez de... Porque se tu junta tudo num bom saco de lixo e bota isso à vista de todo mundo, isso também é uma forma de protesto. Mas eu queria... Praça do Tahrir limparam, tudo limpou. Exatamente. A organização da Praça Tahrir e tudo. Mas, historicamente, seguindo o caminho que o Sérgio nos sugeriu, de conseguirmos entender, né, a história, quando você traz a ideia de um movimento, né, de um ativismo, de uma manifestação, de uma movimentação no Egito, né, como era? Até agora o que eu sei é que o pessoal se reunia em torno, né, para segurar o patrimônio público. Mas quais as ideias que também estavam sendo... Então, as ideias na época, nós queríamos manter a postura, né, de um governo socialista, anti-imperialista, nacionalista, desenvolvimentista, isso nós defendíamos,
né? Essa parte, né? Nós estávamos junto com a concepção governamental. Por outro lado, nós queríamos dentro do país, nós queríamos dentro do país, né, uma democracia, uma liberdade de expressão, queremos liberdade da formação de partidos, liberdade da formação de sindicatos, liberdades para o movimento estudantil expressar sua opinião pública sem precisar procurar esses caminhos indiretos através da comédia, através da piada, através da música, né? Queríamos uma manifestação direta, e isso não era permitido, né? Mas o objetivo era exatamente isso. Queríamos que o governo mantivesse uma parte da sua concepção, mas mudasse a outra parte. Então, concordamos com a relação com o mundo fora, mas nós queríamos um país internamente também livre, né? E o governo não tinha como viabilizar isso, nem nós sabíamos como viabilizar isso. Quando éramos perguntados, mas como vocês querem que a gente faz isso? Eu me lembro, eu falava assim, olha, eu não sei fazer falafel. Falafel são aquelas bolinhas, né, que se vendem aqui. Então, eu não sei fazer falafel, mas eu sei dizer se falafel está bom ou está ruim, né? Eu sei o papel fazer o falafel. Eu não, eu sou consumidor de falafel, né? Eu não sou fabricante de falafel, você que tem que saber. Então, o governo, você que tem que saber como viabilizar esses dois interesses. Uma concepção progressista, socialista, desenvolvimentista, nacionalista, anti-imperialista, né? E, ao mesmo tempo, dentro do país, permitir a liberdade disso e a liberdade daquilo, né? Eu não tenho a receita, esse é o papel de vocês. Vocês têm que buscar a receita, né? Então, o nosso desejo na época era isso, né? Quando o Nasser passou por um processo de parada cardíaca, como um sintoma pós-morte, né? E eles tentaram descrever a causa da morte como parada cardíaca. Eu entendo que a parada cardíaca é a morte. É sintoma, né? Morte, é a morte, não a causa da morte. Insuficiência respiratória e parada cardíaca. Exatamente. Então, como eles não falaram qual era a causa da morte do Nasser, né? E continuou uma incógnita até hoje, mas muita gente acredita que ele foi morto, né? Ele não morreu assim, morte natural. E quando o Sadat assume, então, a partir de 1971, né, aí o Egito, ele muda, né, uma mudança radical, total, 180 graus. Aliás, tem gente que... Fala 360. 360 graus. Não, Egito... Volta para o mesmo lugar. Exatamente. É hora. Então a revolução em Portugal é assim. 360 graus. Então, o que o Sadat fez, né? Ele tirou o país da concepção socialista, desenvolvimentista, nacionalista, anti-imperialista para um modelo de governo neoliberal pro o imperialismo norte-americano. E pouca gente se refere hoje a uma coisa chamada barragem de Assuan, financiada pelos soviéticos, e que foi talvez Foi a causa, um dos grandes momentos, né? Quando o Nasser, 54, consegue então limpar o Egito do último soldado britânico, termina a ocupação britânica no Egito, que começou em 1882 até 1954. Então dá quanto? 22, 18, 54, 66, quase 70 anos. Tá. É um bom tempo, né? Muito bem. Aí o nosso